12 minutos nesse espaço do Gaúcho Atualidade. Hoje tem debate para o Rio Grande do Sul inteiro. Acompanhar, ficar de ouvido e olho atento ao que está acontecendo e ao comando da Prefeitura de Porto Alegre pelos próximos 4 anos. Já chegamos agora ao último bloco. Terceiro e último bloco é no mesmo modelo dos 2 anteriores. Quem pergunta neste último bloco é a candidata Maria do Rosário. A senhora tem 30 segundos para encaminhar a sua pergunta. Como vocês viram, Porto Alegre é uma cidade que não tem cuidado das pessoas adequadamente. A maior obra é a pessoa, é o ser humano. A assistência social é a política pública mais abrangente. No entanto, a FASC foi totalmente desmontada na gestão do prefeito Melo. Porto Alegre vive momentos dramáticos. É a pousada Garoa, mas é muito mais. É a fome também. Como o senhor avalia o seu trabalho na assistência social? 1 minuto e meio para a sua resposta, Sebastião Melo. Bom, primeiro, deputado... O senhor pega o microfone, por gentileza. Primeiro, quero dizer à senhora que eu lhe considero uma pessoa correta, mesmo que o seu partido está cheio de problemas, e reconheço problemas no meu partido. Agora, eu não estou em lista de Petrolão, de Mensalão, de Odebrecht, então não vamos levar esse assunto para esse lado. A senhora me conhece a minha história, lhe conheço há 20, 30 anos. Eu sou um cara correto na vida pública. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho das entidades que fazem a política pública aqui em Porto Alegre. Seja dos restaurantes populares, que aumentamos muito, que atendemos hoje 5.000 pratos de comida por dia espalhados pela cidade. Seja no sistema, né, de contraturno, serviço de convivência que temos hoje entre crianças, adolescentes, 16.000 espalhados em muitas entidades. A Casa Betânia, que hoje acolhe as mulheres com violência doméstica, as nossas casas lares, as nossas instituições de longa permanência, as nossas casas que acolhem os nossos irmãos com vida vegetativa e tantos outros desafios que tem. E foi o governo que reequilibrou os contratos da FASC, que estava totalmente desequilibrado. E sabe que o orçamento da FASC hoje, deputada, é 280 milhões. Sabe quanto é que o governo federal entra? Não é só no seu governo, no governo anterior também. Mas no governo da senhora, que tem 2 anos, não mudou nada. Apenas 14 milhões. O governo federal tem que ser mais parceiro na assistência social. O SUAS é tão importante quanto o SUS. Vamos ao debate de 4 minutos, agora sim com cronômetro para os 2 candidatos, 2 minutos na tela para cada lado. Quem começa é Maria do Rosário. Eu me dirijo aos senhores e senhoras que são das diversas religiosidades de Porto Alegre e trabalham com muita dedicação, católicos, espíritas, evangélicos, pastores, pastoras, religiosidades de matriz africana todas, budistas, enfim, judeus, islâmicos. Porto Alegre é uma cidade da união. E eu tenho que concordar com o Melo, com o prefeito, quando ele diz que as entidades fazem política pública de alta qualidade, inclusive aquelas de diferentes orientações religiosas. Vocês sabem que eu conheço esse trabalho e vocês sabem que eu vou manter esse trabalho e ampliar. Mas ampliar com seriedade, coordenação da política de assistência social. Eu jamais faria um convênio com a Pousada Garoa, porque eu teria escutado os técnicos da FASC. Eu teria ouvido o Conselho Municipal de Assistência Social. Basta ouvir, basta não fazer negociata. E esse convênio segue durante tanto tempo, pagando milhares de reais. 11 pessoas mortas no segundo incêndio. No primeiro incêndio, quando morreu uma pessoa e 11 pessoas ficaram feridas, já não era o caso de ter rompido esse convênio? É a pergunta que eu deixo para o senhor pensar. Quem cuida de gente? A prefeitura tem que cuidar melhor. Meus caros porto-alegrenses, os moradores em situação de rua é um desafio do mundo hoje, do nosso Brasil urbano e na nossa cidade. Nós temos um sistema de acolhimento nos albergues, nos abrigos, nas casas de passagem, no centro pop, mas tem dezenas dessas pessoas que não aceitam nenhuma regra e nós licitamos de forma da legalidade, da impessoalidade, e ganhou uma empresa chamada Garoa, mesma empresa que ganhou do Grupo Hospitalar Conceição, que é administrado pela senhora, que depois do trágico acontecimento, a nossa dor, nosso pesar, morreu pessoas, moradores de rua, mas morreram outras pessoas também, vocês romperam o contrato. Aliás, esse sistema de acolhimento, deputada, só devia olhar um pouco no espelho, ele começou no governo Tarso Genro. E eu quero dizer o seguinte, diferentemente da senhora, eu não defendo que as pessoas morem na rua. As pessoas precisam ter dignidade, ter comida, ter uma coberta, dormir.
Então, nós estamos criando outras alternativas e não temos nenhuma dificuldade em fazer novas licitações. Nós rompemos esse contrato, é uma tragédia. Agora, a senhora é em cima da tragédia da enchente só quer fazer voto, da tragédia da garoa. Afinal de contas, só tem que olhar para o futuro da cidade e não ficar olhando de tragédia para arrumar voto. Prefeito Melo, a cidade tem o direito de saber. E o seu convênio de mais de 2 milhões de reais seguiu sendo pago depois da morte das pessoas. É verdade ou não é? É verdade que seguiu e que foi interrompido. Agora está em fase de assinatura e não tem nenhum morador de situação de rua mais lá. Mas eu preciso de fazer uma transição, porque um governo responsável, eu mandei interditar várias dessas casas. Essas casas ainda recebem pessoas que não são moradores de rua, então isso é um governo responsável, que cuida das pessoas e cuidam dos que mais precisam. Maria do Rosário. Responsabilidade teria sido ouvir os técnicos. Eu vou governar ouvindo quem está na linha de frente. Não vou desprezar a opinião da assistente social e do Conselho Municipal de Saúde, de Assistência ou de Educação, como o senhor tem feito. Aliás, o Conselho de Educação, que o senhor tirou até a sede. Ainda tem 30 segundos, candidato Sebastião Melo, ele estava tomando uma aguinha aqui. Você abre uma licitação, alguém ganha a licitação, nas regras do jogo, da lei da licitação. De quem é responsável do PPCI? É da prefeitura ou do proprietário? O inquérito não foi terminado ainda, pode ser criminoso ou não. Então, deputada, a senhora faz falsas acusações, não fica bem para quem quer ser prefeita da cidade. Não é uma falsa acusação, candidato. Veja bem, o senhor renovou o convênio depois da morte de uma pessoa e 11 que ficaram feridas. E 11 morreram depois da renovação. Fechou Isso seu é tempo. irresponsabilidade. Fechou seu tempo, o senhor tem 10 segundos ainda. Olha, eu quero dizer que o nosso jeito de governar é com muita responsabilidade. Depois da tragédia, vistoriamos, rompemos o contrato, não botamos mais ninguém lá, mas eu não quero que as pessoas continuem morando na rua. Bom, vamos à próxima rodada de pergunta, resposta, debate. Agora quem pergunta é o senhor Sebastião Melo. 30 segundos para encaminhar a pergunta para a candidata Maria do Rosário. Bom, são tantos temas, mas eu vou perguntar sobre a alma da cidade, que é o centro histórico de uma cidade maravilhosa, do mercado público mais antigo do Brasil, e que passa por transformações importantes. E a senhora tem sido uma crítica contumaz das obras do centro, né? E eu acho que aqui é o momento que nós estamos no segundo turno para nós aflorarmos as nossas convergências e as nossas divergências. Então, eu queria perguntar qual é a sua divergência profunda que nós estamos fazendo no centro. 1 minuto e meio. A gestão inadequada. O senhor sequer dá uma previsibilidade do término das obras. Veja quantos negócios fecharam no centro histórico. O senhor é responsável por um alagamento no centro histórico, porque, afinal, não fez a manutenção das casas de bomba. Aliás, o Transurb não está funcionando porque a cidade alagou ali, né? O Transurb está funcionando até Canoas. Canoas tirou a água muito antes que Porto Alegre. E aqui, a sua responsabilidade o senhor não assume. As casas de bomba, a situação toda do assoreamento dos bueiros. O senhor alagou o mercado público. E o mercado público não tem seguro. Justamente porque a possibilidade de alagamento é difícil para os mercadeiros. Mas quem reconstruiu o mercado foram os mercadeiros. Me dirijo a vocês agradecendo. Então, o centro histórico, ele precisa de cuidado, ele não pode viver com lixo na rua. A pergunta antes que o Eloy fez é objetiva. É muito lixo na rua. O centro histórico não tem segurança. É impressionante o número de assaltos que tem no centro histórico, de roubo de celular. É gravíssima essa situação. Agora, o senhor, à véspera de eleição, colocou um posto da Guarda Municipal lá na Praça 15. Mas qual é o Melo que a gente pode confiar? É o prefeito de véspera de eleição? Eu lhe digo com toda certeza, o senhor mesmo disse, a mudança é necessária, é preciso mudar, é preciso botar mais vontade nessa gestão de resolver os problemas da prefeitura. E assim fechou o tempo, agora vamos ao debate sobre esse mesmo tema, começando com Sebastião Melo, 4 minutos para os dois. Bom, eu sempre que acho que a mudança é importante, mas para melhor, não para pior, né? Segundo, eu quero dizer que eu fiz 2 ofícios ao Transurb pedindo para que a prefeitura gerenciasse aquela casa de bomba que não funciona e que está alagando lá na Sertório. Quero fazer um apelo público aqui à direção do Transurb. Passe a casa de bomba para a prefeitura que eu sei resolver. Vocês não sabem resolver. E eu faço um apelo, deputada, ajude a chegar ao Transurb, que melhora o centro, melhora a economia, melhora a vida dos mercadeiros.
e essa direção não consegue botar, não sei se esse ano. Eu quero dizer que tem muito orgulho de ter transformado o Paço Municipal no Museu de Arte de Porto Alegre, está derrubando o esqueletão, que é de 57, botar 12 milhões para reabrir o mercado público, o mais belo, o mais bonito da cidade. O viaduto Otávio Rocha são 20 milhões, vai ficar pronto no final do ano. Usina do Gasômetro, Praça da Matriz e 9 ruas no centro. Olha, investir 70 milhões no centro é muito importante para revitalizar a alma da cidade. As obras não estão prontas, atrasaram por causa da enchente, mas todas ficarão belas e bonitas e um centro melhor. E vou baixar o IPTU do centro no próximo governo. Nós vamos estimular os negócios no centro da cidade, turismo, gastronomia e criar, inclusive, no 4º distrito, toda uma atividade e um projeto cênico que constitua a rota gastronômica e um museu a céu aberto. Eu quero investir muito na cultura e quero que os senhores e senhoras nos acompanhem, porque Porto Alegre é dos artistas, é da cultura, é de uma vanguarda cultural que sempre nos caracterizou. No entanto, nós vamos voltar a despachar no Paço Municipal, porque tirar o prefeito do Paço Municipal, e vamos constituir outros museus, mas tirar o prefeito do Paço Municipal é algo que o afasta da população. Nem parece o chapéu de palha, quer ficar longe do povo. Nós vamos trabalhar também uma cidade mais segura. E ali no mercado, no próprio mercado, eu vou colocar também a Guarda Municipal, junto com a Brigada Militar, num trabalho integrado e um centro de operações. Mas esse chapéu de palha incomoda, né? Sabe por quê? Porque lá na Vila o povo diz, eu quero de novo o chinelão do povo, porque é lá que nós estamos despachando com o povo, é lá que nós estamos botando água, é lá que nós estamos fazendo os pontilhões necessários, é lá que nós estamos fazendo conservações permanentes, mas vamos voltar ao centro. Vamos voltar ao centro. Olha, deputada, eu não vou permitir aquela invasão ali do lado, porque o centro dialoga com moradia popular, com moradia não popular. Nós temos que tratar do Cais Mauá, porque é um projeto importante, a enchente não pode levar o sonho de recuperação do Cais Mauá. Acho que esse é um tema do governo do estado, que precisa estar também dialogando com a prefeitura. Então, um prefeito tem que cuidar de todos os bairros, eu cuido, mas o centro é a alma da cidade. O plantio de árvores também precisa ser no centro. A Praça da Alfândega, por exemplo, e sobretudo onde existem ônibus, nós precisamos trabalhar mais o verde. Um dos grandes problemas do projeto do centro, além do lixo, que no projeto todo parece que não foi previsto, continua céu aberto e lixões no entorno dos containers. Isso não mudou nada para melhor. Nós vamos trabalhar o verde como uma forma aprazível e uma forma de enfrentar o calor, estabelecendo um maior conforto térmico. Eu quero dizer que há 2 tipos, com todo respeito ao senhor, eu não usaria a palavra chinelão. O senhor usou e eu não vou usar. Só estou dizendo que não vou usar. Mas a coisa do chapéu é que porque parecem 2 melos. Aquele que coloca o chapéu para falar com o povo e aquele que tira o chapéu, né, e está de terno e gravata falando com a burguesia da cidade. Então o senhor tem que decidir, porque a cidade precisa de um prefeito igual para toda ela. Olha, o Melo fala com o povo lá da vila, fala com o empresário, fala com a inovação, fala com o presidente da República, fala com o Papa, fala com todo mundo. Um prefeito tem que governar para todos, mas esse é um governo que governa especialmente para os que mais precisam. Senhores eleitores e eleitoras, nós vamos trabalhar muito para que essa cidade se desenvolva e tenha oportunidades. E eu não tenho 2 caras. Eu sou uma pessoa que defendo aquilo que acredito e transpareço isso. Fechamos assim o bloco de perguntas, respostas e debate. Agora vem a Giane Guerra fazer a tua pergunta. Giane, bom dia. Bom dia, Andressa Xavier. Bom dia, candidata Maria do Rosário, candidato Sebastião Melo. Eu vou trazer aqui perguntas dos nossos ouvintes, sobre assuntos que os nossos ouvintes me provocam eventualmente. Retomar o assunto da concessão dos parques. Tem parques que já estão concedidos, tem outros que estão com a concessão em análise. Ao mesmo tempo, nós temos discussões sobre planos diretores de Porto Alegre, a possibilidade de aumentar o adensamento em algumas áreas, ter prédios mais altos. Isso significa ter prédios mais altos. Isso nem toda a população gosta disso, nem toda a população quer a cidade assim, mas ao mesmo tempo sabemos que isso movimenta muito atividades econômicas. São pontos de vista diferentes, é justo que tenhamos e é justo também que os eleitores que têm esses pontos de vista diferentes possam saber quais são os planos de vocês para isso. No final de um eventual mandato, como estarão os parques concedidos? Como estará a urbanização da cidade, candidatos? Começamos o debate de 4 minutos, mais uma vez cada um fazendo a gestão do seu tempo. Quem começa agora é Maria do Rosário. Eu sou uma candidata que tem uma visão de qualidade de vida. E eu não acredito em colocar grandes espigões
que inclusive não contribuem para melhorar a rede que está embaixo da terra, de esgotamento pluvial e cloacal, e que acabam fazendo sombra na sua casa. Esse é um conceito totalmente diferente do atual prefeito. Ali no centro, ao lado do Júlio de Castilho, moradores e moradoras do centro, você sabe, o prefeito queria colocar ali um grande prédio da Melnick, que é, ou de outras empreiteiras, eu não sei, mas que na verdade é a quem ele serve na gestão. Eu sou uma candidata que não tenho vínculos com este ou com aquele setor econômico, porque o meu vínculo é com a população e a qualidade de vida. Primeiro está a população. Quando ele fala em parceirizar, privatizar e entregar, é também entregar o sol que bate na sua janela. É também entregar a sua região para a iniciativa privada lucrar em uma bolha imobiliária num período em que nós temos mais de 100 mil imóveis fechados em Porto Alegre que eu pretendo sejam comercializados e otimizados. Não, jamais tirar o sol, o recuo de jardim e o atendimento e o direito que o senhor e a senhora conquistou em Petrópolis, no centro, no Menino Deus, onde quer que seja. Olha, Jane, eu considero o plano diretor a lei mais importante de uma cidade, porque ela reafirma o presente e desenha o futuro. O Brasil cometeu um grande erro de centrifugar a pobreza para a periferia sem cidade. Ele só tem uma alegria o dia que ele chega lá. No outro dia não tem segurança, não tem água, não tem esgoto, não tem emprego. Então eu sou favorável a adensar a cidade onde tem equipamentos. E especialmente dialogando com mobilidade urbana, tá? Porque é necessário a ida e a vinda. Segundo, eu não tenho nenhuma dificuldade de conceder e também tratar sem radicalismo de cercamento. Vou dar um exemplo. O Chico Mendes é um dos mais jovens parques da Mário Quintana. Era privatizado para bandidagem. O povo aplaudiu quando nós botamos 3 milhões e hoje tem as famílias fazendo piquenique, tudo funciona. Ele está cercado, o Germana está cercado. Mas eu acho que não tem que cercar a Redenção, acho que não tem que cercar o Parcão. Agora não tem que tratar isso com radicalismo. O Harmonia não foi nem eu que concedi, mas eu assinei. Porque eu acho que aquilo que vem do governo anterior, você tem que dar segurança jurídica. E foi muito bem feito, porque o parque está melhor. Então nós temos diferenças profundas nesse processo de plano diretor, nos parques, nas praças e nas parcerias. Nós temos orgulho de dizer que somos a capital da parceria de todo o Brasil. Nós vamos recuperar o sistema de comitê de bacia, vamos trabalhar com o governo do estado e com a região metropolitana. Por que eu estou juntando esse tema, Jane? Porque as questões ambientais são muito maltratadas atualmente pela prefeitura. E quem diz isso são as entidades históricas de Porto Alegre, a Agapan e tantas outras. Nós temos que trabalhar com o tema do meio ambiente com mais seriedade. E por isso o tema das árvores e dos parques é fundamental. A qualidade de vida da cidade depende de superarmos esse negacionismo climático que toma conta da gestão de quem não gosta da ciência, não conversa com as universidades. Eu vou governar com as universidades em Porto Alegre e com comitês científicos. Pois eu quero dizer que a Operação Consorciada Urbana foi contratada nesse governo, que é recuperar o dilúvio Ipiranga, a questão dos gases de efeito estufa, nós estamos num processo de mitigação, a nossa sala de monitoramento, que são 25 milhões, ou seja, esse é um governo que fez o viveiro funcionar, plantios chipados, cortes responsáveis, então é diferente. Agora, eu quero dizer o seguinte, parceria é conosco, não há nenhum problema, acho que esse é um caminho sem volta, não há recurso para tudo, e quem quer fazer uma parceria, você pega, por exemplo, os terrários urbanos, você pega um pedaço de terra que não vale para nada e permite uma lancheria, permite uma academia, e ele devolve isso numa recuperação na periferia. Tem algum crime nisso? Nenhum. Vou continuar fazendo se for reeleito prefeito. Atenção, hortas urbanas, agricultura urbana, isso tudo, florestas urbanas, isso tudo meio ambiente com a gente. Bom, vamos ao último comunicador a perguntar, mas não menos importante, fechando com chave de ouro aqui, Antônio Carlos Macedo, obrigada por vir até aqui. Macedo, bom dia. Bom dia, candidatos. Nós sabemos que o segundo turno ele não dá muito espaço para novas propostas. E aí surge um fator nas campanhas que é tentar identificar o ponto fraco do adversário. Nesse sentido, objetivamente, eu pergunto ao prefeito e à deputada. Prefeito, por que sua oponente não merece governar Porto Alegre? Deputada, por que o Melo não merece um segundo mandato como prefeito? Vamos lá, debate de 2 minutos, começando com Sebastião Melo. Macedo, eu respeito a população e acho que quem tem que escolher esse caminho é a população. A nós aqui cabe debater
comparar biografias, posicionamentos políticos. Eu acho que nós temos dois projetos muito diferentes. Um projeto que aposta na prosperidade, no desenvolvimento econômico, na sustentabilidade, que aposta muito nas parcerias, e do outro lado tem um projeto que eu respeito, mas eu não concordo, que quer recriar muitas estruturas públicas, que defende muita ampliação de conselhos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu e o Ricardo assumimos a prefeitura, tinha 686 grupos de trabalho. Eu reservei um dia para recebê-los e mandei pegar aleatoriamente o histórico e comecei a perguntar: quantas reuniões vocês fizeram? 10. O que vocês decidiram? Nada. Quantos vocês fizeram? 8. Nada. Quantos vocês fizeram? 12 reuniões. Eu mandei extinguir todos eles e a cidade melhorou. E depois fiz o enterro dos carimbos, porque o carimbo mata totalmente. Então, nós temos diferença. Agora, quem vai decidir isso é o povo. Isso é o seguinte: se a pessoa extingue os órgãos colegiados, ela passa a governar como rei, como sozinho. A Constituição Federal determina a participação da sociedade nos governos. E o que eu reclamo aqui são os conselhos, que são constitucionais. Conselho Municipal de Educação tem que avaliar a educação. Por que nós estamos com uma nota tão ruim no IDEB? Por que não valoriza a participação e as jornadas pedagógicas? Por que nós estamos com esse problema no saneamento? Porque, na verdade, o plano municipal de saneamento não foi cumprido. O senhor recebeu um plano lá que vem do governo Fortunati, o senhor conhece, porque o senhor era o vice, e não cumpriu. Macedo, eu também não tenho como, e nem quero, fazer uma avaliação, porque não se trata da pessoa do candidato Melo. Se trata de um programa. O candidato já teve a oportunidade de governar, e os problemas continuam. E ele, agora, apresenta, em véspera de eleição, uma série de ideias, mas até as promessas são as mesmas. Zerar vagas nas creches, atender as pessoas que estão na fila, garantir melhoria do centro. Tudo isso é uma promessa que ele já fez e não cumpriu. Olha, a população de Porto Alegre sabe que nós juntos recuperamos uma cidade depois da maior crise sanitária do mundo. Economia fechada, muitas pessoas que partiram e nem na despedida podemos ir. E nós juntos fizemos isso. Estamos fazendo isso de novo. Então, acho que a população compreende. Um prefeito tem que dizer não, tem que dizer sim, tem que olhar para o orçamento. Quando tu senta na cadeira do prefeito, tu senta só num pedacinho, porque 50% do orçamento já vai para a Previdência, já vai para a folha de pagamento, tu tem a verba vinculada à educação, a verba vinculada à saúde, que hoje é 22%. Então, tudo isso nos leva a governar com responsabilidade. O que eu estou dizendo para o futuro, eu vou cumprir, porque eu já cumpri aquilo que eu assumi em 2020. Essa característica de promessas não cumpridas é efetivamente do candidato Melo. E eu falo ainda do tema da corrupção. Olha só, nas contas que eu fiz, enfrentando a corrupção, sem corrupção, o dinheiro dá. Tipo, creches conveniadas. O senhor poderia ter colocado 6.573 crianças na creche, que faltam vagas, com 89 milhões. Mais de 100 milhões retirado da educação. O senhor colocaria todas as crianças que não têm creche na creche, se o dinheiro não tivesse sido desviado. Se pessoas não tivessem comprado apartamento de luxo, Ferrari e tudo mais. O senhor teria, por exemplo, resolvido o problema de drenagem do Menino Deus e do 4º distrito. 269 milhões que o governo federal está lidando agora. Mas o senhor, Hospital da Estiga mais SMED, dá 273 milhões de desvio. Olha, o Hospital da Restinga é administrado pelo Vila Nova, um dos grandes parceiros da cidade, que, aliás, só quer acabar com a parceria da saúde. Eu, se for prefeito, eu vou reafirmar com o Vila Nova, com a Santa Casa, com o Divina, com o IB Saúde, mais parcerias. A senhora ainda tem 4 segundos para fechar. Eu não quero acabar com parceria nenhuma. Eu quero o fim da corrupção. Isso é que eu quero acabar. Assim, acabamos com esse debate. Agora só temos as considerações finais. Pela ordem sorteada, é a mesma lá das considerações dos cumprimentos iniciais. Quem começa é a senhora, candidata Maria do Rosário. Muito obrigada. Reforço o agradecimento por ter vindo até aqui, participar desse debate conosco. A senhora tem 1 minuto a partir de agora. Eu compartilho, na verdade, esse agradecimento eu faço ao povo de Porto Alegre. Obrigada pela oportunidade desse segundo turno de um debate olho no olho. Respeito entre pessoas, mas as ideias são diversas. E eu tenho um projeto diferente de mudança para Porto Alegre, muita vontade de trabalhar, colocar a mão na massa para resolver os problemas que não foram resolvidos. A cidade precisa de mudança e ela pode realizar essa mudança. Aqueles que votaram em Juliana Brizola e Dr. Tiago querem uma mudança. Aqueles que me conferiram o voto, a minha, a Tamires, querem a mudança. E os que não foram votar,
que estão desencantados com a atual gestão e com a política, podem ter certeza, a cidade que a gente vive pode e vai melhorar. Com mais responsabilidade, menos transferência para terceiros do que a gente tem que fazer. Com uma prefeitura presente não só na véspera da eleição, com soluções que não são mágicas, mas trabalho e parceria com o presidente Lula, a quem agradeço o apoio. E a você, que nos acompanha. Muito obrigada. Igualmente agradeço ao senhor, Sebastião Melo, por ter vindo até aqui, por esse debate de propostas, de ideias. O senhor tem 1 minuto para as últimas considerações. Acho que o eleitor viu aqui aflorar o radicalismo, os ataques, e esse não é o caminho da cidade. A cidade é diálogo, construção. Segundo, eu quero agradecer quase 50% em meu nome, da Betina, da coligação, dos votos que fizemos no primeiro turno. E dizer que o povo sabe o nosso jeito de governar, que é singelo, mas efetivo. Nós juntos no temporal de 2016 recuperamos a cidade e o povo sabe disso. Nós juntos em 2021 assumimos a cidade na pandemia e recuperamos a cidade. E só há um caminho, juntos, fazer a recuperação da cidade nesse momento dramático das cheias que atingiu o Rio Grande, que atingiu a nossa cidade, e essa cidade maravilhosa, nos seus 250 anos, não tem outro caminho. Sociedade, governo local, estadual, federal e também a população, nós juntos vamos tornar uma Porto Alegre muito feliz, muito mais feliz. Muito obrigado, Andressa, pela oportunidade. Um abraço a todos que estiveram conosco até agora. Saúde e paz, tá? Obrigada a todos os ouvintes que também nos acompanharam nesta manhã. A gente termina agora, 9h39. Vem aí um rápido intervalo e depois tem o Timeline, um pouquinho mais cedo hoje, trazendo a repercussão desse debate e outros temas importantes dessa manhã. Te espero amanhã no Gaúcha Atualidade, às 8h10.